Olá, turminha! Vamos dar continuidade, à nossa aula de geografia, onde a gente começou na aula anterior falando um pouquinho sobre paisagens, observamos alguns tipos de paisagens e a tia explicou que essas paisagens podem ser classificadas como paisagem natural, que é o tipo de paisagem composta somente por elementos da natureza, e também a gente pode classificar como paisagem cultural ou humanizada, aquelas que são alteradas pela ação dos seres humanos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema ainda, falando um pouquinho sobre paisagem e a formação das paisagens culturais. Vimos que ao longo da história dos seres humanos, vamos transformando a natureza para obtermos alimentos e abrigo, e assim sustentarmos nossas vidas. Quanto mais compreendemos como a natureza funciona e mais conhecimentos acumulamos, mais possibilidades temos de alterar a natureza de forma sustentável. Há variedade de paisagens no mundo. Observe 2 exemplos de paisagens brasileiras alteradas pelos seres humanos. Aqui, nessa primeira imagem, nós temos aí pequenos produtores, cuidando aqui da plantação de alface orgânico, Seus alimentos servem para o consumo próprio e também para a venda. Aqui a gente já tem outro tipo de paisagem, que é uma construção de estradas e viadutos para tornar mais rápido e seguro o transporte de pessoas e cargas. Nós temos 2 tipos de paisagens diferentes. E a gente viu que o ser humano ele vai alterando essa paisagem. Na página 158, temos lá: transformamos as paisagens para atender nossas necessidades e assim ficarmos menos submetidos às condições naturais de modo geral. Conforto, saúde, liberdade e qualidade de vida para parte da população. Aí aqui está pedindo, número 1, pesquisa em imagens que retratem seres humanos privados, privados seria impedidos ou proibidos, de desfrutar. Desfrutar seria aí apreciar ou usufruir de uma boa condição do bem-estar que seria possível oferecer a eles. Escolha uma delas e colha no espaço. Então, vocês vão pesquisar uma imagem para estar colando aqui nessa atividade. Na página 159, nós temos lá atividade 2, 3, 4 e 5, que são perguntinhas e que vocês precisam dar resposta, aí pessoal. Qual o problema social retratado pela imagem, Vocês vão ter que dizer qual o problema social que é retratado na imagem que vocês escolheram. Aí na 3, a imagem revela parte da realidade de qual país, região ou município? De quando é a foto? O problema é atual? O que poderia ser feito para solucionar esse problema? Então, todas essas 4 atividades vão estar relacionadas à anterior. Então, é preciso que vocês façam essa, Eu sugiro que vocês façam, deu a explicação, mas eu sugiro que vocês façam essas 2 páginas depois da nossa aula, que aí vocês vão ter mais tempo para estar pesquisando, para desenvolver melhor a atividade. Então, a gente vai fazer juntos, a gente pode estar fazendo hora de organizar juntinhos, Que eu vou dando as explicações e vocês vão realizando as atividades. Nesse capítulo, você estudou e aprendeu muitas coisas sobre as paisagens. E agora, você já sabe que uma paisagem pode ser formada tanto por elementos da natureza como por elementos culturais. E sabe também que, além dos aspectos visíveis, a paisagem compreende cheiros, sons, etc. E que pode, por isso, provocar em nós diferentes sensações. Outras características muito importantes que você descobriu, no caso, outra característica muito importante que você descobriu é que as paisagens são formadas por um acúmulo de ações ocorridas no passado
Isso significa que elas continuam sendo transformadas a cada dia, tanto pelas forças da natureza quanto pelas ações humanas. Além disso, você também aprendeu a diferenciar paisagens naturais de paisagens culturais ou humanizadas. Quanta coisa, não é? Observe agora esta forma de organizar os conteúdos deste capítulo. Depois faça uma atividade proposta. Ó, então tem aqui no quadrinho elementos da natureza, elementos culturais, humanos, ó. Elementos da natureza, a gente põe lá, ó, a gente vê lá, paisagem natural ou cultural, aspectos visíveis, sons, cheiros e sensações. Elementos culturais humanizados, tem lá o acúmulo de ações ocorridas no passado, né? Permanentes processos de transformação. Então, eu tenho o quadrinho que me explica os itens que foram trabalhados, né? Agora, vocês vão, a partir desse quadrinho, dessas explicações, vocês vão realizar os exercícios da página 161. Então, tem lá, complete essas afirmações. Número 1, complete essas afirmações. Letra A, nós, seres humanos, pontinho, pontinho, as paisagens por diversas razões. Aí vocês vão ver aqui o que cabe do que vocês leram aqui, o que cabe aqui como resposta para completar. Na B, a mesma coisa, no C, vocês vão lendo e vão sempre fazendo a relação com o que foi explicado aqui no Hora de Organizar, nos quadrinhos do Hora de Organizar. Aí temos lá no 3, ao voltar da escola para casa, observe atentamente as paisagens do trajeto. Depois, anote no caderno os aspectos que mais lhe chamaram a atenção. Traga suas anotações para a próxima aula e apresente-as à turma. Leia suas anotações com atenção. Em seguida, complete esta tabela. Então, vocês vão imaginar, já que a gente não está fazendo esse trajeto, mas nós já sabemos, né? O que vemos do trajeto da nossa casa, o que é possível, né? A gente vê do trajeto da nossa casa até a escola. Então, vocês vão pensar e vão escrever, né? Os elementos que vocês consideram aí, classificam como elementos da natureza e elementos feitos pelos seres humanos. Vocês vão ir pensando e vão classificando aqui nos quadrinhos, ok? Aqui temos um passo a mais, né? Onde está escrito algo muito interessante, né? Na transformação das paisagens, é o que nem sempre elas resultam de uma finalidade prática e básica, como a construção de moradia, obtenção de alimentos, melhoria de transporte na comunicação, entre outros. Essas transformações podem resultar de crenças de um povo, como sua religião, né? E aqui a gente tem 3 imagens, né? Que estão como exemplos. Temos aqui a Basílica da Aparecida, temos aqui o Caaba, né? Caaba, Meca, Arábia Saudita, e temos aqui as pirâmides do Egito. Então, vamos parar para pensar. Todas essas construções aqui, né? Essas modificações, essas transformações que o homem ele faz, tem a ver, né? Com crenças, valores religiosos, também tem a ver também muito com a influência, né? Influencia muito na sociedade, como que eles constituem, como eles se relacionam, isso tudo tem a ver com, no caso aí, com cada sociedade e seus espaços, como que ele é dividido no espaço, no seu espaço. No caso aí, vai, por exemplo, uma sociedade árabe tem suas crenças, seus costumes, né?
Aí na página 163 tem lá, você conhece todas essas construções? Sabe para que servem? Conseguiria localizá-la em um mapa? Então, mãos à obra. A partir da legenda de cada imagem, pesquise na internet a função de cada uma dessas construções. Depois preencha essa tabela. Então, tem lá a primeira imagem, lá numerada, que é a basílica. Vocês vão escrever lá basílica, ou vou escrever lá finalidade do local do edifício. A gente sabe que a basílica tem a finalidade religiosa, então vocês vão escrever religiosa. País onde ela se localiza, no Brasil. Aí vocês vão ver a outra imagem, é 2. Aí vai olhando para a imagem e vai escrevendo aqui, completando o quadro. Aí no 2, quais destas transformações humanas fazem parte da paisagem cultural do município onde você vive? Circula. Aí tem lá açougue, restaurante, oficina mecânica, aí vocês vão circulando aquilo que fizer parte aí da paisagem cultural de onde vocês vivem. E no 3, escreva com base na atividade anterior o nome do estabelecimento que você considera fundamental para a população. Aí já é a resposta pessoal, tá? Finalizamos o capítulo 1 do nosso livro, né? E qualquer dúvida, a Tia Ju vai estar tirando durante a nossa aula virtual, ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula.